Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Hoje mais um dia, mais um devocional. Hoje é 29 de fevereiro de 2024. Mais um final de mês. Glória a Deus, aleluia, até que Deus tem nos ajudado. E aí, como tá aí? Como que foi esse mês de fevereiro para vocês? Foi bênção? Foi de paz, tranquilidade? Amém? Então vamos lá, o nosso devocional? Seja qual for a tempestade da vida, viva com a certeza de que Jesus está no controle. Amém? Vamos botar o controle na mão do Senhor. Vamos entregar esse controle na mão de Deus para que Ele possa controlar a nossa vida. Amém? O tema de hoje é travessias da vida. Nós vamos ler lá em Mateus 14, 22, que diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Aqui em Mateus 14, 22, vai relatar sobre que Jesus anda sobre as águas. Jesus estava ali falando, pregando para aquela multidão, e ele pede para os seus discípulos entrarem no barco, atravessar o mar, ali, e que encontrasse ele do outro lado enquanto ele despedia do pessoal ali da multidão. E despedindo da multidão, os discípulos indo para o outro lado dentro do barco, ele sobe ao monte e ali ora. E numa certa hora da madrugada, lá no monte ele vê os discípulos lá no mar. Enquanto isso, os discípulos estavam se lutando contra o vento, porque ali se encontrava uma tempestade. E Jesus, vendo, desceu, andou sobre as águas. E quando os discípulos avistou aquele homem ou aquela pessoa ali sobre as águas, eles acharam que poderia ser um fantasma e se assustaram e gritaram. E Jesus falou assim: não temas, sou eu. E aí Pedro falou assim: Senhor, manda-me ir até que ande sobre as águas, até você. E Jesus falou assim: vem, Pedro. E Pedro saiu do barco e andou até Jesus. Mas com medo do vento, do barulho, da água molhando ou não, a gente não sabe. Mas Pedro teve medo e afundou. E caiu e submergiu. E ele ali pediu: salve-me, Senhor. E o próprio Jesus tomou ele pela mão, estendeu ele, colocou de novo sobre as águas e falou: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? E ali juntos voltaram para o barco. E os discípulos falaram: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Gente, essa passagem é maravilhosa, porque se você olhar para um outro lado, como que alguém anda sobre as águas? Não tem como. Como que Jesus ali, pegou Pedro pela mão e os dois andaram sobre as águas? É magnífico. É só o poder de Deus mesmo, né, irmão? Depois vocês não leem esse em Mateus 22, tá bom? Vamos ao texto? Essa passagem nos mostra que depois de Jesus ter multiplicado os pães e os peixes diante de uma multidão, ele dá uma ordem ao discípulo para que entrasse no barco e atravessasse para outra margem, enquanto ele subiria ao monte para orar. Enquanto os discípulos faziam a travessia, levantou-se uma grande tempestade. Não é porque Jesus não estava no barco que ele não estava no controle da situação. Ele apareceu logo em seguida e dá uma ordem para que o vento se acalmasse, levando os discípulos a saírem do mar revolto e desfrutarem de uma grande bonança. Depois que Jesus falou, entrou no barco, o vento acalmou. Se você continuar lendo Mateus 14, você vai ver que Jesus dá uma ordem ao vento e ele para. Realmente ele tem um controle de tudo nas mãos. Irmão. Aqui tá ventinho, vocês estão vendo aí, ó, a mangueira aqui atrás, mexendo. Então Deus, ele tem o poder do vento, do sol, da lua, das nuvens, Aqui tá ótimo com esse ventinho, Então assim, aquela tempestade Jesus acalmou. Então, se hoje você está no meio de uma tempestade, se as circunstâncias à sua volta têm trazido medo e pavor, acalme seu coração. Entenda que não é porque você está no meio de uma tempestade que Jesus não está no controle. Eu quero que você se sinta encorajado hoje, mesmo que a tempestade esteja no seu ápice,
Se não, isso não quer dizer que Jesus saiu de cena. Assim como o Senhor foi em direção aos discípulos naquele dia, não os deixando desamparados, Ele não vai desamparar você. Ele agirá no momento certo. Ele agirá no momento certo. Não importa a tempestade, né? Às vezes nós passamos por cada situação que só Jesus para nos salvar, mas ele não saiu de cena, às vezes não é o tempo ainda da hora dele agir ou intervir, precisa amadurecer, precisa aprender, precisa ser, às vezes, humilde ou obediente para que Deus possa agir completamente na sua vida. Amém? Durante muitos anos, me vi como numa grande tempestade, sem esperança de que chegaria o tempo da bonança, mas o Senhor foi fiel comigo, cuidou de mim, direcionou para que eu chegasse a outra margem e seguisse minha jornada. Assim também pode acontecer com você, bastando que confie que o Senhor não perdeu o controle, que tudo coopera para você viver um grande milagre. Jesus está em busca de homens e mulheres capazes de dormir em meio à tempestade. Creia, Ele está no controle. Glória a Deus, aleluia. Basta você crer que com Jesus nós vamos ter a certeza de que Ele vai poder agir e intervir em meio à tempestade. Jonas estava dormindo no meio de uma tempestade. O barco já estava quase virando. Para você ver. Mas Jonas estava realmente numa situação ali, vamos olhar por esse lado, dormindo, mesmo que o barco poderia afundar, mas ele estava ali calmo e dormindo. Sabemos que Jonas estava indo para um outro lugar, onde Deus falou para ele ir para outro lugar. Então, irmãos, por mais que aqueles discípulos estavam ali no meio daquele mar, tentando chegar no outro lado, né, com ventos ao contrário a vela, né, Jesus acalmou e não desamparou e depois entrou dentro do barco. Então é no momento certo, na hora certa, Deus vai entrar no seu barco, vai acalmar o vento e vai com você até o outro lado do rio. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Deus é perfeito. Deus, ele não age nem um pouquinho antes, nem um pouquinho depois, nem minutos a mais, nem minuto menos. Ele age no momento certo, na hora certa. Às vezes até eu mesmo quero que Deus aja agora, amanhã ou depois. Eu quero que ele desça agora para fazer minhas coisas e Deus não é assim. Então é no tempo dele, na hora dele, e ele sabe o momento certo para nós, para cada um de nós. Amém? Ele sabe o momento certo. Então, que hoje você possa ter, né, esse final de mês aí abençoado, próspero, né, que Deus está no controle, sim, de todas as coisas. Creia em nome de Jesus, né? Às vezes tem dia que nós estamos fracos, mas creia que Ele tem o controle nas mãos de tudo. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua família. Se você ainda não tem o livro Café com Deus Pai, nesse devocional, eu deixo aí no link da descrição do vídeo, né, que você possa ter, comprar ou então mesmo acompanhar aqui. Não deixe de compartilhar esse vídeo, esse devocional, amém? E vamos entrar aí em março juntos, mais um mês, né, comigo aqui, né, agradeço a todos vocês que têm se inscrito aí no canal, amém? Tchau, tchau, até o próximo devocional.